Capítulo 11 – Talento revelado para o mundo. Uma das cidades com a Warpstone mais próxima das montanhas Espanha é Hispaniola. Se você caminhar cerca de meio-dia desde o Boulevard Norte até lá, chegará à entrada das montanhas. Claro, é uma área onde um grande número de monstros aparecem. Ele não tinha certeza, mas ainda acrescentou essa informação às suas palavras. No entanto, Frei não ficou surpreso com a menção de monstros. Quanto você acha que vai custar? Na verdade, é bastante distante de Calzempone, então você precisará de pelo menos 10 moedas de ouro. Isso era 10 vezes maior que a riqueza atual de Frei. Se ele não conseguisse alcançar 7 estrelas e ganhar a habilidade de usar o teletransporte, isso significaria que ele precisaria de 20 moedas de ouro. Eu preciso ganhar dinheiro. 2 meses de férias. Inicialmente ele sentiu que era tempo mais do que suficiente, mas quanto mais informações ele conseguia, mais apertado o tempo realmente parecia. Frei passou algum tempo conversando com Mac. Ele tinha 44 anos e, como esperado, era um veterano que havia explorado todo o continente. A conversa deles foi muito útil para Frei. Mac explicou a situação em todo o continente de uma maneira fácil de entender e às vezes respondia sem hesitação, mesmo quando as coisas que lhe perguntava eram misteriosas ou questionáveis. Ao contrário dos outros alunos, Mac não desgostava dele. Na verdade, o capitão o apreciava muito pelo respeito que recebia. 3 dias depois, quando passavam por Geotambu, Frei olhou em volta antes de se dirigir a Mac. Há muitos navios de guerra. É um país marítimo. Além disso, hoje em dia, os piratas das Ilhas Oscar são muito ativos. Um marinheiro sem dentes da frente foi quem lhe respondeu. Balançou a cabeça. A marinha de Geotambu parece ser muito forte, porque eles não conseguem erradicar os piratas. Houve várias operações punitivas. Mas a cada vez, os piratas se uniam e formavam uma aliança. Mac suspirou pesadamente. Você acredita nisso? Sempre que aquelas criaturas egoístas e cruéis sentiram que suas vidas estavam em risco, elas não hesitaram em dar as mãos. É uma união horrível. Eles são tão poderosos depois de se unirem que é impossível se livrar deles usando apenas o poder de Jotambu. Além disso, é impossível se livrar deles completamente. Você está infeliz? Sim. É fácil falar que Geotambu se livrou deles, mas é graças aos piratas nas Ilhas Oscar que nenhum outro país ousa dominar este. É irônico que os piratas que comem a carne do país também sejam seus guardiões. Há momentos em que caras perigosos como esse têm sua utilidade. Quão poderosa seria a cidade-estado ao utilizar seu poder? Mesmo assim, a existência de piratas era desagradável. Frei franziu a testa, mas não disse nada, pois não queria ofender Mac. Você não precisa se preocupar. Não tenho certeza se você ouviu, mas temos 2 magos de batalha 4 estrelas em nossa escolta desta vez. Nos tempos modernos, um mago de 3 estrelas era o padrão e 4 estrelas eram consideradas elites. Com 5 estrelas, ele poderia ser elegível para chefiar uma pequena academia. Além disso, os magos das torres mágicas eram vistos como mais confiáveis, então era compreensível por que Mac estava tão confiante. Vou dizer uma coisa, se os piratas apontarem para nós, será um dia ruim para eles. Bem, se eles tivessem cérebros, não apontariam para nós enquanto somos escoltados por navios de guerra imperiais. Infelizmente, as expectativas de Mac se revelaram erradas. Naquela noite, piratas invadiram. Mesmo assim, Mac não estava com medo. Eles vieram cavar sua sepultura aos meus pés. Logo, no entanto, uma cena incrível apareceu diante de seus olhos. Os navios de guerra que escoltavam o Cortés foram esmagados por pontas de gelo. Kuaia! Vocês viram isso, seus bastardos? Os piratas ficaram entusiasmados quando Kunst gritou essas palavras. Inicialmente, eles estavam apenas meio confiantes. Eles só tinham ouvido rumores sobre os seres mortos-vivos. Na verdade, muitas coisas sinistras e horríveis foram ditas sobre eles, mas os piratas se perguntaram se seria capaz de enfrentar os magos de batalha que eram incomparáveis em batalhas navais.
Enquanto observava o Cortês que flutuava à distância, Lich Dulard começou a murmurar ameaçadoramente enquanto a fumaça negra começava a sair de seu corpo de ossos. Os piratas tremeram de medo e se afastaram do Lich. Em pouco tempo, o murmúrio de Dulard parou. Logo as palavras fluíram de sua boca enquanto ele olhava para os navios à distância. E se espiar. Pixing. Em um instante, uma lança de gelo se materializou diante do navio. Era mais grosso que o mastro do navio e parecia um furador gigante. Este furador desceu para o navio em uma velocidade furiosa. Os magos de batalha também responderam, cobrindo as naves com um escudo leve. No entanto, foi em vão. Vajik. A lança de gelo quebrou o escudo como se fosse vidro e facilmente colidiu com um navio de guerra. Voou. Os piratas aplaudiram ruidosamente. Mesmo se todos eles se quebrassem com suas potentes, eles não seriam capazes de obter um efeito semelhante. Eles olharam para Dulard com expressões de adoração e medo. Kunst se aproximou dele com um sorriso. Essa foi uma habilidade incrível. É um pouco estranho. Dulard murmurou sombriamente. Era impossível dizer o que ele estava pensando por causa de seu rosto vazio, mas podia-se ver que ele estava confuso. O que você quer dizer? Não importa o quão bons aqueles magos de batalha fossem, eles não podiam nem mesmo se proteger. Eu convoquei 3 Spares. Sim? Kunst tinha uma expressão estranha antes de dizer rapidamente: Senhor, não concordamos que um navio do meio não poderia ser afundado. Os alunos de lá deveriam ser usados como reféns. Não era grande o suficiente para afundá-lo. Isso apenas os impediria de fugir ou oferecer uma resistência irritante. O que aconteceu com ela? Estava bloqueado. O que isso quer dizer? Embora Kunst pudesse ser considerado um pirata esperto, essa era a extensão. Ele ainda tinha dificuldade em entender o que Dulard estava tentando dizer. Dulard olhou para o rosto de Kunst por um momento antes de desviar o olhar. Há um mago habilidoso naquela nave.